Para quem não me conhece, meu nome é Suzana. Vim diretamente do Rio de Janeiro, né? Agradeço a pastora Raimunda que fez esse convite, ao pastor Denilson também. Obrigada, né? Por esse convite, porque é uma honra, é uma alegria estar aqui nesse estado. Não sei se todas conhecem o meu testemunho, né? Mas o meu marido, ele saiu daqui, né? Meu marido é um matogrossense que estava no Acre e Deus guardou ele para mim neste lugar. Então, esse lugar para mim já é abençoado. Meu marido ficou anos, né? Hoje meu esposo, mas na época não, ficou anos aqui. E Deus guardando ele para mim. E ele foi lá para o Rio de Janeiro. Glória a Deus. Amém? E para a glória do Senhor Jesus, né? Porque um dia ele me deu uma promessa. E todas as vezes que Deus te dá uma promessa, você não pode jogar fora. Você não pode esquecer essa promessa. E onde está essa promessa? Aqui, ó, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está aqui, ó, repleta. E um dia Deus falou para mim que um homem ia deixar a casa do pai e da mãe dele e se unir comigo. E não seriam mais dois, mas uma só carne. E essa palavra se cumpriu. Às vezes não é no nosso tempo, né? Às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, mas não foi no meu tempo, mas no tempo de Deus. Então, mulher, você que entrou aqui hoje, mulher que vence, cadê as mulheres que vencem aqui do Acre? Glória a Deus! Você que entrou aqui hoje, creia nisso. Eu não sei, né? Às vezes tem pessoas que já receberam uma promessa há tantos anos e parece que essa promessa se perdeu no tempo. Parece que nada vai acontecer, mas eu falo para você. E eu sei que tem muitas aqui também que já teve promessas também respondidas pelo Senhor. Então elas também vão entender. Quando Deus te dá uma promessa, quando Ele fala algo ao teu coração, seja no culto, seja com o pastor, né? Que está pregando aqui, pastor Denilson pregando, né? O pastor lá da tua igreja também, né? Que tem mulheres aqui que não são da sede. Pega essa promessa. Todas as vezes que eu vou no culto, né? E hoje meu pastor, meu marido é o meu pastor também. Quando eu chego ali, eu esqueço que ele é meu marido. Ele abriu a palavra de Deus falando comigo. E todas as palavras que vêm ali, pode não ser para aquele momento, mas eu sei que em algum momento eu vou precisar dela. Por isso que a gente vai para o culto, você tem que anotar, tem que falar para Deus, olha, isso aqui, eu sempre aprendi a anotar. E por isso, né, Deus sempre falou comigo, para a gente poder sempre lembrar daquilo que Deus te prometeu e vai cumprir. Até o nosso missionário, né? Ele sempre fala isso. Você escreve, vai escrevendo. Porque quando Deus cumpre, às vezes pode ser anos depois, às vezes a pessoa já até esqueceu. Aí ela vai lá, vai ver como Deus cumpriu. E foi perfeito. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo aqui feliz? Está todo mundo bem? Vocês estão felizes? Estão felizes? Eu também. Vocês não entendem a alegria que é para mim estar aqui hoje. Eu estou muito, mas muito feliz, muito feliz. Eu estou aqui me sentindo honrada por Deus, honrada pelo nosso Deus. E sabendo que eu estou num lugar assim de um povo tão lindo, tão abençoado, tão caloroso, tão amoroso. Gente, como eu fui bem recebida aqui. Glória a Deus, muito obrigada, tá? Por cada uma de vocês. Amém? Vamos lá na palavra agora? Eu vou começar aqui com a palavra do tema, né? Que é o Isaías, vou colocar aqui. Isaías 61. Amém? Vamos lá na palavra. Eu sou assim, tá, gente? Eu faço papelzinho, eu escrevo. É bom por quê? Porque a gente às vezes está lá meditando, orando, né? E Deus vai falando com a gente. Claro que aqui o Espírito Santo de Deus está livre para falar também como Ele quiser, né? Até mudar o que Ele colocou aqui, amém? Glória a Deus. Esse ano, né? Eu até, para mim está sendo um ano assim muito abençoado. Por quê? Porque eu até anotei aqui para a gente não esquecer, né? Para que eu não esqueça de falar. Dia 10/6/2004. Eu estava entrando no Maracanã com a minha vida totalmente destruída. 10/6, essa data para mim é muito importante.
Foi o primeiro Acende uma Luz do missionário, que o missionário R.R. Soares fez lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. E naquele dia, assim, eu não tinha, da minha mente, no meu entendimento, eu não tinha mais, assim, não tinha mais o porquê de viver. Eu não queria mais viver, eu já tinha desistido. Não pela vida sentimental, mas por outras coisas que já tinham acontecido na minha vida. Eu era uma pessoa, eu estava jovem ali, né? Eu era uma menina muito nova ali. E eu já tinha desistido completamente de viver, completamente. E naquele dia, no primeiro Acende uma Luz, depois da minha mãe orar 5 anos por mim, por isso, mãe, não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Não desista. Satanás pode mostrar o que for, mas não desista. Eu sempre falo, eu sou fruto de uma mãe que orou por mim. Porque se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Porque a minha mente era muito perturbada, andava por outras religiões para encontrar o porquê, né? Esses porquês que a juventude quer tanto saber. E, infelizmente, a gente encontra porquês errados, né? As respostas dos porquês errados. E naquele dia eu não tinha mais vontade de viver. Minha mãe já estava até achando que não ia acontecer nada, que 5 anos orando por mim, e eu com aquele coração endurecido. E quando ela entrou lá, quando eu vi o comercial, né, o anúncio do missionário que ele estaria no Maracanã, nem sabia, né, direito quem era o missionário R.R. Soares, mas naquele dia eu levantei, minha mãe começou a se arrumar, né, ela ia sozinha, eu me arrumei e falei, mãe, eu vou com você. Ela olhou para mim e levou um susto, porque é no piscar de olhos. Deus, ele faz no piscar de olhos. Às vezes você não está nem esperando, quando você vê, piscar de olhos. E naquele dia eu aceitei Jesus como missionário. O Maracanã lotado, era muita gente, mas era como se tivesse só eu e o missionário lá. Eu estava muito distante dele, lá embaixo, lá no altar onde fizeram para ele. E eu chorei, parecia que tinha assim um rio de lágrimas ao meu redor, parecia que eu estava banhada na água, mas ali a minha história começou a mudar. Ali Deus começou a escrever uma nova história para a minha vida. E eu falei, Senhor, eu nem sabia quem era Jesus, mas dali em diante eu queria saber quem era esse Jesus, que naquela época eu não era crente, né? Mas eu falei, eu quero que conhecesse esse Jesus que esses crentes tanto falam. Tanto falam. E eu falo, né, para a juventude, lá no mundo não tem nada maior, melhor do que Jesus. É só ilusão. Eu vim de lá, do mundo. E eu digo para cada um de vocês, é só ilusão. Amém? Fica na presença de Deus, que é o melhor lugar que a gente tem que estar. Isaías 60, né, que é o tema deste ano, Acende uma Luz, que o missionário, esse ano foi o tema que ele deu para o projeto de vida. E, né, a partir daí, todos os ministérios começou a falar sobre o Acende uma Luz, né? E as mulheres que vêm, iluminadas, né, todas aí lindas, estou vendo aqui iluminadas, também está dentro desse tema. E aí fala aqui, Isaías 61, está aí na camisa de vocês, né, na frente, eu acho que ainda está atrás. E está falando aqui, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas, né, sobre ti o Senhor virá e a sua glória se verá. Tem ali também, né? Não estou nem acostumada. Está ali, ó. Amém? Então, o que Deus está falando aqui? É tempo de resplandecer. É tempo de você brilhar. Às vezes a pessoa vai ficando tanto tempo na igreja que ela vai se acostumando com tudo. Sabe? Ela não está mais resplandecendo, ela não está mais brilhando. Às vezes, como a minha mãe, né, que orava ali por mim, chegou uma hora que a minha mãe já estava praticamente desistindo, falando, não tem jeito, para ela não tem jeito. E ela chegava na igreja, né, chorando com as obreiras, por isso que é tão importante ter obreiros na igreja, né, obreiros que têm o coração ali pronto a ouvir. E elas ouviam minha mãe não tem mais jeito, minha filha ficou pior, cada vez que eu oro, pior ela fica. Mas aí o que acontece? A luz de Deus já estava vindo sobre a minha vida, só que ela não estava percebendo, entendeu? Só que a luz dela começou a parar de brilhar, porque ela começou a colocar o coração dela em mim e não na palavra,
e não em Jesus. A partir do momento que você colocar o teu coração no teu filho, na tua filha, no teu marido, nos teus problemas, na porta de emprego que você quer, você vai se afastando de Jesus. Sabe? Você vai ficando distante. Por isso que você tem que resplandecer. É tempo de resplandecer. Nessa época aqui, essa época que era uma época muito turbulenta, sabe? O povo de Deus ele tinha sido levado cativo várias vezes, então eles estavam sem esperança. E Isaías, ele quando escreve isso, ele diz para Sião, Sião, resplandece, levanta, porque já vem a tua luz. Sabe, Jesus já está ali, Jesus já estava vindo depois, mas ali Isaías já estava falando. Só que aquele povo ele já estava sofrendo tanto, já estava tão sofrido, já tinha passado por tantas coisas que ele começou a deixar a luz dele se apagar. Eles já não estavam mais acreditando, sabe? Eles eram o povo eleito, o povo forte, o povo que Deus separou, mas eles não estavam mais acreditando. Só que existe uma coisa que às vezes a gente não tem paciência. E aqui diz que a luz vem brilhando. Ela está vindo, ela está chegando. Às vezes a luz está chegando no teu filho, às vezes está chegando na tua filha, está chegando na tua vida sentimental. Só que a pessoa começa a achar que não está chegando. Só que antes dessa luz chegar, você já tem que começar a brilhar. Você tem que brilhar antes de casar. Você tem que brilhar antes de ver os teus filhos na igreja. Você tem que estar aqui. Amém? Porque através da tua luz, através da luz da minha mãe, a luz chegou até mim. Então, se eu estou aqui hoje, falando aqui, né, com cada uma de vocês, é porque um dia a minha mãe não desistiu. Então, eu estou aqui. Às vezes, você não sabe nem o que o seu filho ou sua filha vai ser na mão de Deus. Às vezes, a gente não tem dimensão do que Deus quer fazer. Como o pastor Denilson está falando aqui, é sempre mais, Efésios 3:20, é maior, é melhor. Às vezes você faz um plano, Deus tem outro muito melhor. Amém? E hoje eu vou falar aqui sobre uma mulher. Né? Tinha que falar de mulher aqui, né? Apesar que se Deus falasse que tinha que falar do homem, eu também falaria dele, não tem problema. Mas hoje eu vou falar, e vocês vão lá em Juízes 4. Essa palavra, ela queimou no meu coração desde o dia que a pastora mandou mensagem para o meu esposo, e meu esposo falou assim, ó, você vai receber um convite aí. Aí eu falei, ai meu Deus, o que será? Aí a pastora Raimunda, né, ele passou meu contato e ela foi e passou uma mensagem para mim. Na hora, assim, né, eu tremi. Porque falar a palavra de Deus não é qualquer coisa, entendeu? É algo muito especial. E às vezes, a gente olha pra gente, a gente pensa assim, não, eu sou insignificante, eu nunca vou alcançar algo grande, né? Às vezes, assim, eu tenho um carinho muito grande, né? Vou falar aqui porque eu tenho um carinho, assim, né, muito grande pela pastora Thaís Benevente. Amo muito. E ela participou do iniciozinho do meu testemunho, né, com o pastor Cláudio. Ela teve presente quando a gente acabou de se conhecer, ela foi para o Rio, eu fui para São Paulo junto com ela, né, junto na época com o missionário. Então, assim, ela participou um pouquinho. E ela, depois que eu casei e tudo, ela ficava, Suzana, vem aqui em São Paulo dar seu testemunho, vem aqui em São Paulo. Mas eu, não. Meu testemunho é igual a todo mundo, casei, tem muitos aí que casaram. E ela ficava insistindo, até que um dia eu aceitei, falei, não, pastor, eu vou. Aí fui para São Paulo dar o testemunho. E ela falou sobre a graça, né? Eu guardo muitas coisas, principalmente quando eu estou presente no local, porque ela falou sobre a graça. E naquele dia, ela pregando, eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu era uma dessas pessoas, eu achava que a graça, ela não vinha sobre mim, sabe? Por quê? Todo mundo fala aqui, o que é graça? O que é a graça? Você pensou em quê? Favor imerecido, né? Aquilo que a gente não mereceu, Jesus foi lá e conquistou por nós. Só que muitas pessoas, desde pequena, o inimigo, né, o diabo, ele vai te ensinando que você não é merecedora, sabe? Tem pessoas que é assim, desde que nasce. Ela nasce, parece que ela não é merecedora de nada. Chega, né, lá, vamos dizer, numa data comemorativa, todo mundo ganha presente bom, elas ganham um presentinho, só para dizer que não, entendeu? Ou quando nem ganha. Alguém né, entende isso? Então, ela já vai crescendo, por quê? Porque quando o diabo, ele vai colocar mágoa, sentimento,
sentimentos dentro do coração da pessoa, ele vai começar, às vezes, desde pequeno. Tanto o orgulho, né? Às vezes é aquela criança que desde pequena vai ser ensinada que ela é a melhor, que ela é a maior, e onde ela está, ela acha que é a melhor. E tem aqueles que são aqueles que acham que não tem merecimento. E quando ela falou isso, eu falei para ela, eu era uma dessas. Eu achava que eu não merecia. Eu não merecia casar, eu não merecia ser feliz, eu não merecia ter um marido, eu não merecia ter uma vida boa, sabe? Prosperar. O diabo sempre jogava na minha mente. Quando eu vim para Jesus, isso tudo começou a ser trabalhado. Mas não foi de um dia para a noite. Eu sempre falo, tem pessoas que estão na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ainda precisa libertar sua mente. Porque a tua mente ainda está cativa. Por isso que Deus fala, tem que renovar seus pensamentos. Você tem que começar, tem coisas ainda na sua mente que você ainda não crê que vai acontecer. Que para você, não, qualquer coisa basta. Só que você não serve o Deus de qualquer coisa, entendeu? Você serve o Deus Todo-Poderoso. Amém? E aqui em Juízes 4, Deus vai falar, né, a palavra de Deus vai falar sobre uma mulher fora do tempo dela. Juízes 4, versículo 4. Desculpa quem está colocando aí a palavra. 4:4. Ele vai falar de uma mulher fora do tempo dela. Por quê? Porque se você for lá na Bíblia, você vai ver vários juízes, homens, mas mulher só Débora. E eu falava, Deus, por que o Senhor está me dando essa palavra? Por que Débora? Por que Débora? Se, né, a gente está falando de acende uma luz. Aí, quando eu comecei a meditar, eu fui entendendo. Porque lá em Isaías, o que fala lá na Isaías, na camisa que vocês, né, que as mulheres estão usando? Levanta. Então, o que Deus está falando para a gente? O que Deus usou? O missionário que deu esse tema, né? Acende uma luz, e depois desse tema veio a tia Ju, e veio, né, as mulheres que vencem, a pastora. Aí foi tudo, por quê? Porque Deus está falando que é tempo de levantar. A gente só se apega na luz, né? Iluminar, desiluminar. Não, é tempo de levantar. A gente está vivendo um tempo que a gente precisa, mulheres de Deus, mulheres que, né, creem no Senhor, que estão aqui hoje. A gente precisa se levantar. Por quê? Aí Deus foi falando aqui comigo. 4, vou começar aqui no versículo 4, né? Capítulo 4, versículo 4. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao povo de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua. Então, o que Débora? Já começa aí. Débora era. O que fala aqui na Bíblia? Vamos lá. Débora era. Primeira coisa que fala de Débora. Não, antes de profetiza. Cadê? 4:4. Não, 4:4. Juízes 4:4. E Débora. Mulher. Débora. Primeira coisa. Mulher. Por quê? Porque não tinha juíza naquela época. Ela foi a primeira. Ou seja, algo fora do normal. Algo que ninguém mais poderia falar. Não, imagina a Débora pensando lá antes de ser juíza. Eu, juíza? Aí ela imagina ela pensando nos juízes antes dela. Não, porque já veio o juiz tal, né? Ela. Quantas pessoas pensam assim? Eu? Gente, mas eu nasci num lugarzinho, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu nasci, mas aqui ninguém conhece. Nasci no interior. Quem vai conhecer o interior? Mas
A pessoa não pode, às vezes, nem conhecer o interior, mas conhece o Deus que você serve, o teu Deus te conhece. O que Filipe falou? O que Filipe... Haveria de vir alguma coisa boa? Né? Não é? Ele não falou quem era, ele está falando de Jesus. Ele estava falando de Jesus, olha só. Ele falou do lugar que Jesus nasceu e falou, será que tem coisa boa lá de Nazaré? Nazaré vai sair alguma coisa boa? E saiu Jesus. Entendeu? Aí às vezes a gente se apega nisso. Como eu me apegava, eu me achava, sabe, pequenina. Para mim não vai dar certo. Aí eu vi aqueles testemunhos na igreja, lindos, né? E falava, lá, para ela dá, mas para mim não. E muitas vezes eu saía enganada de lá. O diabo saía e falava assim, você não adianta, não vai mudar. Você está vendo? Ou chegava em casa, meu Deus, quem passa por isso já passou. Você sai, a igreja, né, você está aqui louvando, adorando, se enchendo do Espírito Santo. Aí saiu daquela porta para fora, chegou em casa, Senhor, parece que o inferno desceu lá. Aí eu falava, Jesus, está adiantando nada. Eu estou indo para a casa do Senhor, eu faço a obra, eu faço isso. Só que esse é o problema, a gente está achando que faz muita coisa. E não está, gente. Deus está trabalhando, só que Ele vai trabalhar no silêncio. Sabe por quê? Se Ele te contar, Deus, se me contasse da onde vinha meu marido, de repente eu ia começar a agir pela conta própria. Eu ia começar a fazer. Não é assim? Se alguém conta uma coisa para você, se alguém falar assim para você, ó, tem um negócio lá em casa, mas só vai no domingo. Duvida, você vai antes do domingo buscar. Ainda mais, não vou te falar não é isso? Não vou te falar não, vai lá. Antes do domingo você está batendo lá, oi, todo mundo, não, eu estava passando aqui. Porque a gente tem a curiosidade, a gente quer saber, a gente quer ajudar Deus, sabe? Deus, se o Senhor fizesse assim, fica melhor. Ó, se o Senhor fizesse, a minha mãe várias vezes tentava ajudar Deus. Ó, Deus, faz isso aqui. Deus, minha filha. Aí você, entendeu? Mas Deus não precisa de ajuda, Ele só precisa de oração, que você ore, que você busque, que você creia nele, que você confie nele, entendeu? E essa mulher aqui já começa, Débora, mulher, aí depois de mulher ela é... E depois de profetisa, ela é mulher de um homem. Tem um homem aqui, ó, mulher de Lapidote. Ela é esposa. E mesmo assim, a Débora não deixou de ser juíza. Ela era esposa. E o que era juíza aqui naquela época? Naquela época eles não eram reis, não tinham reis. O povo de Israel não tinha reis. Não tinha rei. Os outros povos tinham, mas eles ainda não. Então o que o juiz era? O juiz era aquela pessoa que era levantada no meio deles, que julgava, entendeu? Aí a pessoa ia lá e falava assim, a minha vizinha ontem colocou um negócio lá na minha porta, mas eu não gostei, entendeu? E ela que ia julgando, ela ia falando, ela estava ali falando, atendendo. E ela era uma profetisa. Então Deus falou para ela que esse homem aqui, que era homem de guerra, né? Que é homem que lutava, e Deus falou para ela que ele ia vencer, que Baraque ia vencer. Só que Baraque já estava assim, sabe? Estava lá, estava parecendo que não estava ouvindo. E ela manda chamar, olha que autoridade dessa mulher. Ela manda chamar Baraque, e ela fala, Baraque, Deus já não falou que vai te entregar seus inimigos? Deus já não falou que Ele vai fazer o povo de Deus vencer? E às vezes é isso que Deus está falando no teu coração. Levanta, seja ousada. Deus, assim, quando eu estava meditando, escrevendo, Deus falou, que até falou do tema, é tempo das mulheres despertarem, levantarem, sabe? Levantar do lugarzinho de conformismo. Às vezes a gente se coloca no lugar, está muito cômodo, está muito confortável, sabe? Meu filho não está indo à igreja não, mas ele é bonzinho. Mas e se Jesus voltar hoje? E se Jesus voltar? Minha filha está lá, está envolvida lá com uma pessoa, entendeu? Mas é bom. Mas e se Jesus voltar agora? E se a gente está aqui, Jesus volta agora? Que nem foi cantado louvor aqui, né? Que a gente vai, nosso lugar não é aqui. E aí? Às vezes você já está se acomodando, você já está parada, você não está mais querendo orar, quase não vem mais para a igreja, não participa mais dos propósitos. Deus está falando aos nossos corações, desperta, levanta.
A Débora podia ficar confortável, ela já era casada, tinha um marido, ela tinha uma posição no meio do povo, uma posição de destaque, mas ela não ficou acomodada. Quando Deus falou para ela, quando Deus deu a profecia ali, né? O que ela fez? Ela foi lá e mandou chamar Baraque. Vem cá, Baraque. Porque Baraque, que era o homem da guerra, não era ela. Ela era aquela que ficava ali debaixo lá, né? Das palmeiras de Débora, lá no lugarzinho confortável, sentadinha, só julgando. Mas aí o que ela fez? Ela mandou chamar e falou assim, ó, Deus mandou falar isso, 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 e você vai vencer. Só que Baraque falou o que ia para ela. Aí a gente vai vir aqui, ó. 9. E disse ela, vou poder o 8. Então, 4:8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo... Olha o que ele fala para ela. E o que ela faz? Não, Baraque, vai sozinho. Vai lá. Se vira. Vai lá guerrear, né? Se vira lá. Não. O que ela fez? Aí ela responde aqui para ele no 9. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Amém? E logo depois, o que ela fez aqui? Eu quero que vocês leiam. Depois de Cícera, o que ela fez? E Débora, e partiu com... Isso aí, glória a Deus. Ela se levantou. Às vezes, a gente precisa agir. Você tem que se levantar e sair desse lugarzinho aí do medo. Eu vivia no lugar do medo, sabe? Eu tinha um espaço que eu criei para o medo. E eu não dava um passo, porque eu falava, não, vai ser igual a minha mãe, eu vou ter a mesma história da minha avó, eu vou ter a mesma história. Comigo vai ser a mesma coisa, não vai ser diferente. E Deus falava, vai lá. Levanta, eu tenho uma história diferente para você, como Deus está falando aqui com cada uma. Deus tem uma história diferente para cada uma de vocês. Vocês não estão aqui à toa. Só que precisa se levantar. Para quê? Para que essa luz aí, ó, a luz de Jesus venha brilhar. Naquele dia no Maracanã, eu não entendi, mas a minha luz começou a brilhar. Só que eu não entendia. Para eu entender isso, eu tive que permanecer na presença de Deus. Eu precisei ficar numa igreja, ouvindo o meu pastor, ouvindo o Espírito Santo, fazendo o que ele me mandava. Às vezes eu não queria fazer, mas eu obedecia e fazia. Amém? Às vezes você está aí dentro do teu coração, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Às vezes a tua mãe te dá uma direção. Não, minha mãe não sabe, será que não? Às vezes, né? Às vezes ela sabe, está tentando te ajudar. Então a gente tem que começar a ouvir os nossos, né? Nossa liderança, pai e mãe. A gente tem que ouvir os nossos pastores, como eu falei. Você imagina você, né? No meu caso, eu sou casada com pastor. As esposas de pastor vão me entender bem. Ele é teu marido e teu pastor. Entendeu? É difícil fazer essa divisão. Mas tudo que meu marido, se ele sobe no altar, ele abre a palavra, ele prega, eu ouço. Aquele dia, porque acontece, não acontece? Eu tá chateada com ele, porque casamento é isso, é maravilhoso, mas tem dias, né? Que a vontade a gente fala, para que eu casei, Senhor? E as que estão, como eu estava solteira, eu quero casar, e fica nessa guerra. Mas é muito bom, é maravilhoso casar. Mas tem dias que acontece. Só que ele é o meu pastor, então eu vou ouvir. A pessoa tem que começar a entender quem está sendo o teu pastor. Primeiro Jesus. Mas eu sei que hoje em dia a gente fala muito isso, mas eu tenho um cuidado muito grande, porque eu tenho visto muita gente se perder dentro da igreja. Quem é o teu pastor? É o pastor da internet? Né? É aquele pastor que você nem conhece a vida? Às vezes o teu pastor está se consagrando, está se jejuando por você, e às vezes você está lá. Não, mas esse aqui prega melhor, esse aqui é melhor. Não, mas olha esse aqui. E esse aqui me ensinou. Às vezes te ensinando uma coisa que você nem vai aproveitar nesse momento. É tempo da gente despertar. É tempo da gente se levantar, sabe? Sair desse lugar de medo. Você que tem medo de casar, você acha que não vai dar certo, vai dar.
Se você casar no Senhor, vai dar certo, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor esposo para você. Se você acha que o teu filho nunca vai entrar na igreja, que a tua filha nunca vai entrar na igreja, vai entrar. Ainda vai estar assim, ó, ou pregando, ou fazendo a obra, porque Deus, ele é o Deus do além do que pedimos, além do que pensamos. Glória a Deus. Mas é tempo da gente se levantar, mulheres. É tempo da gente sair do... Sabe, a Débora saiu do comodismo. Ela foi junto com Baraque para aquela luta. Ela podia não ir. Porque quem era homem de guerra? Uma das coisas que Deus colocou no meu coração enquanto eu li isso aqui, e outras palavras, né? Deus sempre falou para mim que Deus criou o homem, amém? Isso todo mundo concorda. E ele percebeu que o homem estava... E ele tinha que fazer uma mulher para aquele homem, amém? Só que ele tira, ele faz, né, o homem dormiu, e ele tira da costela. Por que da costela? Porque a gente tem que estar do lado do nosso marido, a gente tem que estar do lado dele, amém? Para que a gente possa, às vezes, né, tem pessoas que já passaram por outros casamentos. Aí a pessoa fala assim, mas ele que não prestava, vamos começar a parar e pensar, será que era ele realmente? Será que eram eles? Será que não está na hora da gente parar, da mulher parar e pensar assim, será que eu fui a esposa que Deus mandou eu ser? Porque existe uma submissão ao marido e às vezes a gente não quer submissão no Senhor, mas existe. Deus fez ele primeiro, é difícil, né? A gente falar isso no culto de mulheres, mas eu demorei 15 anos até casar. 15 anos, né? Todo mundo fica, meu Deus, será que para mim vai ser assim também? Não, é porque a minha história era outra. Eu era uma pessoa com muitos traumas, né? Eu fui filha de uma mãe que quase morreu de feminicídio, né? De violência dentro de casa com o meu pai. Mas graças a Deus ela sobreviveu. Então eu tinha muitos traumas. Eu precisava ser curada, eu precisava ser liberta de muita coisa. Então essa caminhada foi para Deus me ensinando muitas coisas que Ele foi me ensinando. E outra coisa, eu precisava confiar. Às vezes você acha que confia em Deus, mas a gente só confia mesmo quando a gente tem que se jogar em algo que Ele manda a gente fazer e a gente não tem segurança naquilo, amém? Você dá para você entender? Sabe aquela criança, né? Tem um menininho ali, ó, lindinho ali. Imagina, ele num local e o pai dele está aqui embaixo, manda ele, né, se soltar. Se ele vê o pai, ele vai se soltar porque ele confia no pai, né? E isso, às vezes, Deus fala com a gente, se solta, entendeu? Vai, porque Deus está te amparando. E quando eu conheci meu marido, né, conheci por isso aqui, né, e eu falava que eu não queria conhecer ninguém pelo celular, não foi na internet, site de namoro não, tá, gente? Mas foi aqui, no celular, que nós começamos a conversar de início. Eu tive que confiar totalmente em Deus, porque era um homem que não estava na minha terra, era um homem que eu não conhecia, era uma pessoa que vinha de longe, e todo mundo sabe que a mulher, ela é mais desconfiada, né? A gente tem um pouco, né? A gente olha mais, a gente fica lá, será que é? E eu tinha o dobro que de minhas amigas falarem comigo, tipo, você tá doida. Mas eu sabia que Deus estava... Sabe, Deus estava me mandando aquela pessoa que era de Deus para a minha vida. E às vezes é isso que a gente está precisando, mulheres que estão aqui hoje, né, que estão ouvindo, que estão aí na internet. Nós estamos precisando confiar nesse Deus, amém? E a gente precisa, se levantar. Como Débora se levantou, como Débora não ficou no lugar dela ali, ela se levantou. E às vezes uma coisa que Deus falava comigo, tem um homem que precisa de você. E eu falava, não, Senhor, eu não quero casar mais, para mim já foi. Eu quis, não quis, assim, sabe, eu ficava igual a onda, sabe? Tem mulher aí que se acha assim, ela é igual a onda do mar. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer mais, tem até uma palavra. E eu era assim, tinha dias que eu acordava cheia de fé. Não, agora eu vou encontrar ele. Tinha dias que eu acordava, sabe, eu falava, não é para mim. Casamento não é para mim. Já vi tanta coisa acontecer na minha família, tantas coisas que aconteceram, né? Aí você vai lá ver, minha avó no fulana, ciclana. Tem gente que fala que ninguém casou na família dela, ela vai casar? Como assim? Só que vai. É só crer.
Esperar em Deus, confiar em Deus, saber que Deus vai trazer o melhor para a tua vida. Amém? E Débora, vamos lá no 15, né, que eu tenho que encerrar. Já tem que encerrar mesmo. O 15 está falando aqui, ó. Vamos no 15. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Ou seja, Deus cumpriu a promessa? Deus cumpriu aqui? O que Débora falou que Deus ia fazer para Baraque? O que Deus falou? Ia derrotar, e derrotou. E lá na frente aparece uma outra mulher. Aqui no 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Ou seja, quem matou foi outra mulher. Ela falou que a honra, né, quem não ia ser Baraque, que Baraque era homem da guerra. Então ele que tinha que matar, mas não seria dele. Então quando Deus fala alguma coisa, você tem que crer, você tem que entender que Deus vai fazer. Não pare de crer nesse Deus. É tempo da gente se levantar. Antes de iluminar, nós temos que nos levantar. Sair desse lugar aí de conformismo, de comodismo, sabe, esse lugar de medo, esse lugar de para mim não vai dar certo, nessa terra aqui não tem ninguém, eu tenho que ir para outra terra. Não, você tem que ir para onde Deus falar. Se é aqui, fica aqui, porque teu marido está aqui, né? Aqui está a bênção da tua vida, da tua casa, aqui está a tua prosperidade. Às vezes a pessoa quer ir para outro lugar, uma cidade maior, para prosperar. Será que Deus quer que você vá? Será que Deus quer que você vá para esse lugar? Ah, não, mas lá está todo mundo se dando bem. Será que você vai se dar bem lá? Às vezes o que Deus tem para você é muito maior, mas aqui, na sua terra. E para terminar, hoje me falaram um pouquinho sobre a história do Acre, né? Que Acre se tornou Acre, né? Passou para o Brasil com guerra, isso? E teve sangue derramado, né? Para que isso acontecesse. Foi isso? Aí eu lembrei que Jesus derramou sangue. Jesus derramou o sangue para que hoje você seja livre. Para que você hoje, mulher, você seja livre. Amém? Para que hoje você veja a sua família toda convertida. Jesus pagou o preço, o sangue dele foi derramado naquela cruz. Nós não precisamos lutar mais para derramar sangue, porque o sangue dele já foi lá. Mas você tem que se levantar. Você tem que se levantar como mulher de oração. Você tem que se levantar e falar assim: eu quero casar. Para de deixar o diabo te enganar. Tem um homem esperando por você. Deus fez o homem, depois fez a gente, porque eu fui feita para um homem, para o pastor Cláudio. Deus tem uma pessoa para você. Se levanta, se não for hoje, não for amanhã, se não for daqui a 2 anos, fica firme, mas receba de Deus. Amém? Receba de Deus. Se você acha que não pode mais ser feliz nessa área, começa a buscar. Você já foi muito infeliz nessa área, começa a se levantar. Para de deixar o diabo enganar a tua mente, enganar o teu coração. Amém? Para de deixar o diabo falar para você que para você não tem jeito, que para você não adianta mais, que acabou nada, acabou para ele. Naquela cruz acabou. Amém? Para ele, mas para a gente é só o início. É só o começo. Para a gente é só o começo. Amém?